Fala, servidor, tudo bem? Professor Adenilton, começando o nosso Jornada SEDF especial Quadrix, missão Quadrix, tudo preparado, tudo formatado, apitou, começou, vamos juntos nessa nossa jornada até a sua aprovação. Minha missão com você é te levar a gabaritar, nesse caso aqui, vamos gabaritar Estatuto da Criança e Adolescente. Então eu começo a nossa jornada com aulas do Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Qualquer dúvida, pode me procurar nas redes sociais. Professor Adenilton, pode mandar por lá, a gente bate o papo e consegue fechar esse tópico com vocês. Então não vou demorar muito não, já vou começar o nosso trabalho. Você viu o vídeo de introdução e agora a gente já começa a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Joguei na tela e vamos juntos aqui na nossa missão. Jornada SEDF 2022, Banca Quadrix, especialmente formatado para você que vai fazer concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Nada aproveitado, tudo direcionado para a sua prova. Tema de hoje, nossa primeira aula de Estatuto da Criança e do Adolescente. Anota aí, aula 1, Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou falar com vocês sobre conceitos básicos e aplicação do nosso estatuto. Então, nossa primeira aula é definir criança, adolescente, pegar essa ideia e levar para a sua prova. Para começar os nossos trabalhos, preciso da sua atenção no seguinte viés. Vamos para cá? Leitura prévia. Sempre que for começar as nossas aulas, a gente vai ter esse momento de leitura prévia. Você vai fazer o seguinte para otimizar o seu conhecimento. Para a aula, leia esses artigos que eu direcionei. Com a leitura deles, você volta na aula. Então, você que está assistindo aí, dá um pause, lê esses artigos e volta para a gente conseguir construir de uma forma bem mais assertiva a nossa preparação. Não tem como você ter uma boa preparação se não tiver contato com a letra seca. A letra seca é fundamental, vai otimizar demais a sua preparação. Então, jogo para cá. Isso aqui que eu quero que você leia, esses artigos que estão aí. Artigo 1º fala, esta lei, nosso Estatuto da Criança e Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Daqui, a gente vai bater um papo daqui a pouco, você já leu, a gente vai trabalhar esse tópico aqui, ó, proteção integral, ele vai ser um tema trabalhado com vocês. E também eu quero que você entenda o conceito. E aqui nós temos, considera-se criança, para efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos incompletos. Olha a maldade vai vir aqui, ó. Esse incompletos, na hora da sua prova, ele vai mudar e vai colocar 12 anos completos. A Quadrix já cobrou várias vezes, tá? É um tema usual da Quadrix, cobrar o conceito de criança e de adolescente. Então, eu tenho que criança é aquela que está até 12 anos incompletos. Completou 12 anos, já vira adolescente. É aquele que está entre 12 e 18 anos, beleza? E também temos a aplicação excepcional do ECA. Excepcionalmente, o ECA vai ser aplicado em duas situações. Artigo 2º, parágrafo único. Fala assim, ó, nos casos expressos, aplica-se excepcionalmente, ó, aplicação excepcional, esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos. Quais são as situações? Primeira, no caso de adoção. O adotante deve contar com, no máximo, 18 anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. E o outro é o artigo 121, parágrafo 5º, que fala: a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E vem o tópico que eu quero, que pode vir na sua prova, é esse aqui. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. 21, você tem que ter lá a liberação compulsória. Beleza, Danilton? Fiz a leitura, o que a gente vai fazer aqui agora? Seguinte, a leitura é essencial para dar aquele start. Tá vendo que você já tem uma dúvida, você já tem algo que chamou a sua atenção, você não partiu do zero, você já está diferenciado quando a gente for fazer a parte teórica. Agora vem teoria, vamos esquematizar o que eu falei com você, mas você não sai do zero, você já teve aí um primeiro start, que foi a leitura. Isso aí vai fazer diferença para você compreender melhor esse tópico. Então volto para cá e vamos trabalhar aqui no nosso Jornada SEDF 2022 Especial Quadrix. Vamos falar de conceitos. Nesse conceito, vamos colocar as 3 questões que você precisa levar para a sua prova. Você precisa saber quem vai ser criança, então você vai ter que ter um viés para saber quem vai ser criança. Você precisa saber quem vai ser adolescente, para efeitos dessa lei. Quem que eu vou colocar como adolescente. E por último, você precisa saber quando que vai ter uma tal de aplicação
excepcional do ECA. Excepcional do ECA. Não é regra, mas vai ser exceção. O ECA vai ser aplicado excepcionalmente em algumas situações. Vamos colorir isso aqui, ficar multicolorido. Criança, colocar um verdinho aqui para criança. Vamos colocar um laranjado para adolescente. E, por último, eu vou colocar um amarelo para a aplicação excepcional do ECA. Se é excepcional, já vou até grifar, não é regra, mas aqui eu aplico em situações de exceção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando eu falo de criança, você vai vir, criança é aquele que está de 0, então o cara que está, a criança começa com 0 e ela vai até 12. Ela começa com 0 e vai até 12 anos. Só que esses 12 anos, não confundam, são 12 anos incompletos. Incompletos. Então, tem que ser antes de completar 12 anos. Se ela completar 12 anos, aí já muda. 12 anos, ela vem para adolescente. De 12 anos, aquele que está entre 12 anos até 18 anos, já vai ser adolescente. Está entre 12 e 18 anos, você vai ter a figura do adolescente. Adolescente está entre 12 e 18 anos, beleza? E agora, quando eu chego aos 21 anos, cheguei aos gloriosos 21 anos, ou melhor, 18 anos, né? Começa aqui, ó. Se eu chego aos 18 anos, eu já deixo de ser adolescente e passo a ser adulto. Porém, eu tenho uma aplicação, não em regra, mas como exceção, até completar 21 anos. Até completar 21 anos, eu tenho uma aplicação do ECA, mas não vai ser regra, vai ser uma exceção. A regra é que eu aplique o ECA até 18 anos. Exceção, posso aplicar o ECA em duas situações. Vamos para a aplicação excepcional do ECA. Caiu na sua prova. Quando é que o ECA pode ser aplicado excepcionalmente? A primeira situação, aplica-se o ECA excepcionalmente no caso da adoção. Eu vou trabalhar melhor isso aqui, ó. A primeira situação é a adoção. É a adoção daquele que tenha mais de 18 anos. O cara que tem mais de 18 anos, eu vou poder aplicar nos casos da adoção. E a outra situação que cabe a aplicação excepcional do ECA é quando você estiver diante de aplicação de, olha essa palavrinha aqui, uma tal de medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Ou seja, o ECA pode ser aplicado excepcionalmente em duas situações. Eu posso aplicar excepcionalmente o ECA no caso da adoção e eu posso aplicar excepcionalmente o ECA quando eu estiver diante de uma tal de medida socioeducativa. Essa é a regra e você vai encontrar, tudo que eu falei com vocês, você vai encontrar no artigo 2º do ECA. Você vai pegar aí, ó, na sua anotação e vai olhar o nosso artigo 2º do Estatuto da Criança e Adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente, artigo 2º, ele vai definir para a gente esses conceitos iniciais para levar para a nossa prova. Beleza, beleza? Vamos aprofundar? Bora lá. Já sei o conceito, agora eu venho aqui e falo nos casos da adoção. A primeira situação é, eu posso aplicar o ECA para os maiores de 18 quando eu estou diante da adoção. Beleza. Adenilton, a gente vai trabalhar muito sobre a adoção? Vamos ter uma aula, cara, completona aí sobre a adoção. Então, eu vou falar aqui conceitos iniciais, conceitos básicos que a gente vai levar para a nossa prova só para entender quando que o ECA pode ser aplicado excepcionalmente para maiores de 18 anos. Então, você se segura do lado daí que eu vou trazer conceitos para você levar para a sua prova. Joga aqui, bora lá. Bora para a primeira informação. Dentro da adoção, eu tenho duas pessoas que devem ser marcadas na sua prova. Eu tenho o adotante, com TE no final, ó, adotante. Esse adotante é quem vai adotar. Então, eu tenho lá o casal que vai adotar. Esses aqui, imagina que isso aqui é um casalzinho, ó. Essa galera aqui são os nossos adotantes. Adotantes é quem vai adotar. Do outro lado, eu tenho o nosso adotante. Do outro lado, eu tenho a figura do adotando. O adotando é a criança ou adolescente
que vai ser adotado. Aqui já vai ser a pessoa que vai ser adotado, eu vou chamar de adotando. Então, nós temos duas coisas aí para levar para a sua prova. Eu tenho o adotante e o adotando. O adotante, olha que coisa legal que a lei fala para gente. A lei vai falar que esse cara aqui, ó, que está sendo que vai adotar, ele tem que ter, no mínimo, não é máximo, ó, no mínimo, ele tem que ter 18 anos. Ele tem que ter, para adotar, no mínimo, 18 anos. Eu tenho que ser maior para poder adotar. Não precisa ser casado, posso ser sozinho, tá? Mas eu tenho que ter, no mínimo, 18 anos. Agora, quando eu falo do nosso amigão aqui, ó, aquele que vai ser adotado, a criança ou adolescente, não é mais no mínimo, mas ela tem que ter no máximo, olha como as coisas mudaram, deixou de ser mínimo e agora vai ser máximo. Ela tem que ter no máximo 18 anos, no máximo ela tem que ter 18 anos na data do pedido, na data do pedido. Então, a regra é, eu só vou adotar alguém se esse alguém tiver, no máximo, 18 anos no dia que eu fizer o pedido. Só que aí tem uma exceção. Aí ele vem aqui, ó, e coloca pra gente. Salvo quando? Se já estiver... Aí você vai pegar duas coisas para mim que podem aparecer na sua prova. Salvo se já estiver na tal da guarda ou tutela. Aí você grava essa informação. Salvo se ele já estiver na guarda ou tutela dos adotantes. Aí eu posso adotá-lo, adotantes. Aí eu poderei adotá-lo com mais de 18 anos. Mas aí é uma aplicação excepcional do ECA. Aplicação excepcional do ECA. Beleza, beleza? E para fechar, eu sei que você está com essa dúvida na sua cabeça. Esse que vai adotar, ele tem que ser mais velho do que aquele que vai ser adotado. Tem que ter uma diferença entre eles. Tem que ter uma diferença entre eles. E essa diferença é de, no mínimo, diferença vai ser de, no mínimo, responde aí para mim. Isso mesmo, 16 anos. Entre um e o outro. Eu tenho que ter uma diferença mínima de 16 anos entre um e o outro. O ECA, ele traz essas regras aí pra gente. É a primeira possibilidade de aplicação excepcional do ECA. A possibilidade de adotar alguém que tenha mais de 18 anos, mas eu só posso adotar alguém com mais de 18 anos se ele já está na minha guarda ou na minha tutela. Se ele já estiver na minha guarda ou na minha tutela, aí eu posso adotá-lo tendo mais de 18 anos. Se ele não está na minha guarda e na minha tutela, não poderia adotá-lo, porque aí já não tem mais aplicação do ECA. Beleza, beleza? Amigão, pegou a primeira informação? Primeira informação é essa aí, tranquilinha, leva para a sua prova, primeira possibilidade de aplicação excepcional do ECA. Posso aplicar o ECA excepcionalmente para os maiores de 18 anos, quando eles já estiverem na guarda ou na tutela, posso fazer a adoção. Tem mais coisa? Tem, vou voltar para cá, tem mais coisa para a gente trabalhar. Voltei, essa é a primeira situação, vou para a segunda situação aí para vocês. São as chamadas medidas socioeducativas. Você vai levar o seguinte, quando eu falo de adolescente e criança, então eu tenho criança, eu tenho lá a criança, nós já sabemos quem são, criança e adolescente, os dois, criança e adolescente. Beleza, já definimos esse aqui. Olha que você vai já, desde agora, levar para a sua prova. Quando eu falo criança e adolescente, primeira informação que pode vir lá no dia da sua prova. Criança e adolescente, eles não praticam crime. Não existe crime praticado por criança ou adolescente. Se cair na sua prova falando que ele pratica crime, está errada a questão errada. Criança e adolescente vão praticar um tal de ato infracional. Criança e adolescente, eles praticam um tal de ato infracional. O que vem a ser o ato infracional, Adenildo? Ato infracional é uma conduta praticada tanto por criança quanto adolescente que seja equivalente a um crime ou que seja equivalente a uma contravenção penal. Contravenção penal. Então, caiu na sua prova. Criança ou adolescente não praticam nem crime e nem contravenção penal. Eles vão praticar um tal de ato infracional. Pelo ato infracional, eles serão apreendidos.
Quando eu falo de apreensão, se eu estou diante de uma criança, se foi uma criança que foi apreendido, criança apreendida. Para ela, para a criança, só tem uma coisa que pode ser aplicada. Quando eu falo de criança, criança somente recebe, decora, ó, somente recebe medida de proteção. Todas as crianças praticaram ato infracional, a única coisa que ela vai receber, leva para a sua prova, elas só podem receber uma tal de medida de proteção. Pode gravar isso aqui para a prova de vocês. Criança somente recebe medida de proteção. Agora, quando eu estou diante de um adolescente, na sua prova apareceu adolescente, chegou lá e colocaram, ó, adolescente. O adolescente, a coisa para ele já é diferente. O adolescente, ele pode receber duas coisas. O que o adolescente vai poder receber? Ele pode receber também a medida de proteção. A adolescente recebe medida de proteção. E o adolescente também pode receber uma medida socioeducativa. Medida socioeducativa. Cara, eu já vou te dar um bizu para a sua prova. As medidas socioeducativas somente poderão ser aplicadas a adolescente. Não existem medidas socioeducativas aplicadas à criança. Agora, quando eu falo medida de proteção, as medidas de proteção podem ser aplicadas tanto à criança quanto à adolescente. As medidas de proteção podem ser aplicadas tanto à criança quanto à adolescente. Tá, Adenilton? Então, como que a gente vai levar para a nossa prova? Vamos tentar. Opa, não queria isso aqui? Eu queria uma caneta, deixa eu ver se eu consigo. Adolescente. Eu queria fazer o seguinte. Então, você vai entender que o adolescente, ele pode receber uma dessas duas medidas. O adolescente, ele pode receber tanto medida de proteção, quanto ele pode receber medida socioeducativa. Já a criança, ela somente recebe medida de proteção. Não existem medidas socioeducativas aplicadas a crianças. E as medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas para aqueles que estão de 12 até 18 anos. Beleza. Eu posso aplicar a medida socioeducativa para aqueles que estão de 12 até 18 anos. Mas eu também posso aplicar, excepcionalmente, até 21 anos. Até 21 anos, cabe a aplicação de medida socioeducativa. Porém, não é regra. Isso aqui, ó, é uma exceção. Essa situação aqui, ó, não é regra. Isso aqui vai ser uma aplicação, essa situação vai ser uma aplicação excepcional do ECA. Aplicação excepcional do ECA. Deixou de ser regra e passa a ser exceção. Excepcionalmente, eu posso aplicar as medidas socioeducativas para aqueles que estejam entre 18 e 21 anos. Não é mais regra, a regra é que eu aplique até 18 anos. Para aplicar acima de 18 anos, até 21 no máximo, eu já estou diante de uma aplicação excepcional do ECA, beleza? Grava essa informação, leva isso aí para a sua prova, aí nós conseguimos definir o que vem a ser criança, o que vem a ser adolescente, quando é que o ECA pode ser excepcionalmente aplicado a essas pessoas. Adenilton de Deus, quais são as medidas socioeducativas? Eu não sei quais são as medidas socioeducativas. Você vai decorar as medidas socioeducativas da seguinte forma. Medida socioeducativa é o nosso palio. Então, quando falar para você medidas socioeducativas, você pode decorar. As socioeducativas, elas são marcadas pelo palio. Socioeducativas, elas são marcadas pelo palio I. É o palio versão I. Quais são elas? Quais serão essas nossas medidas socioeducativas para levar para a sua prova? Você pode decorar assim, ó. Primeira medida, ela chama-se prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. O adolescente, ele vai prestar serviços, vai trabalhar em escolas, em hospitais, prestando serviço à comunidade. A segunda chama-se advertência.
é uma admoestação verbal que esse adolescente vai levar. A próxima, bem comum nas escolas, infelizmente, liberdade assistida. É a liberdade assistida. Você vai ter a figura de um orientador. Essa é a nossa liberdade assistida. O I de inserção em regime de semiliberdade. Em regime de semiliberdade. Semiliberdade. Eu vou falar sobre todas elas no decorrer das nossas aulas, tá? Inserção em regime de semiliberdade. O de obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. E a última, a mais comum, mais conhecida, é a medida da internação. E desde já, você vai mais do que decorar, mais do que grifar, que essas medidas são medidas socioeducativas. Beleza. Se são medidas socioeducativas, pode colocar em vermelho. Apenas, tá? Você coloca em vermelho mesmo. Apenas para adolescente. As medidas socioeducativas, elas não podem ser para criança, elas só podem ser aplicadas para adolescente. Se a questão falar que uma dessas medidas foi aplicada à criança, está errado. As medidas socioeducativas somente podem ser aplicadas para adolescentes, beleza? Então nós fechamos essa ideia, esse conceito de aplicação excepcional do ECA. Nós tivemos aqui, ó, no caso da adoção e tivemos aqui no caso de aplicação de medida socioeducativa, beleza? Beleza? Voltando, ó, falamos de conceito, falamos de aplicação excepcional, adoção, falamos de medida socioeducativa. Então agora, vamos praticar, né? Vamos trabalhar um pouquinho. Então, amigão, voltei para cá, prepara, coloca a caneta do lado, papel, gabarita comigo as questões, banca Quadrix e outras que possam ser utilizadas aqui nesse viés. Você está no Jornada SEDF, espero que você tenha logrado êxito nesse primeiro bate-papo nosso sobre a teoria. Agora vamos ver como é que nós aplicamos isso aqui nas questões. Joguei aqui na tela, vamos para a primeira questão, banca Quadrix 2021, Quadrix 2021, cobrou o seguinte: segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o item. Considera-se como criança a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Decora que para ser criança tem que ser incompleto. Se completou 12, já não é mais criança. E adolescente é aquele que está entre 12 e 18 anos. Entre 12 e 18 anos. Gabarito correto, vai ser considerado criança e adolescente. Banca Quadrix 2021, sem maiores dificuldades. A próxima. Quadrix 2018, prova de psicólogo. Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o item. A pessoa com até 12 anos de idade. Sempre grifa, porque é aqui que mora a confusão muitas vezes. 12 anos incompleto, será considerado criança. E com idade entre 12 e 18 anos, será considerado adolescente. Também questão corretíssima aí pra gente. Vamos evoluir? De acordo com o Programa Nacional de Direitos Humanos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, julga o item. O ECA dispõe sobre a proteção social? Não, o ECA não fala sobre proteção social da criança e do adolescente, em casos específicos previstos em lei. A proteção integral. Cara, o ECA vai falar não como proteção social, ele vai falar sobre proteção integral. A proteção integral fala que todas as crianças e adolescentes, todas as crianças e adolescentes são, olha a palavrinha mágica aqui, ó, sujeitos, donos, tá? Sujeitos de direito. Eles não serão mais objeto de direito, como já foram em outras doutrinas, mas agora eles são sujeitos de direito. A proteção integral não pode ser confundida com a teoria da proteção da situação irregular. Existe uma outra teoria que é a chamada situação irregular. Nós já adotamos essa teoria antigamente, tá? Ela não é adotada mais. Desde a Constituição, hoje nós temos como regra dentro do ECA a proteção integral. A teoria da proteção da situação irregular, eu só teria
a proteção à criança ou adolescente se estivesse em conflito com a lei, ou se tivesse em situação de risco social. Somente nesses casos que teria a atuação da lei. Essa situação irregular não é mais aplicada para a gente. Hoje nós adotamos, o ECA adota a proteção integral. Então, quando fala questão de ECA, do nosso glorioso Estatuto da Criança e do Adolescente, nós adotamos a proteção integral. Todas as crianças são sujeitos de direitos e obrigações. Não precisam estar em situação irregular. Olha o que acontecia. A teoria da situação irregular ela foi adotada no Brasil antes da Constituição de 88. Da Constituição de 88 para cá, nós adotamos a teoria da proteção integral. Todas as crianças e adolescentes, independentemente da sua situação, são sujeitos de direitos e de obrigações. Isso é a teoria da proteção integral, diferente da teoria da situação irregular. Pela teoria da situação irregular, só seriam protegidas as que estavam em conflito com a lei e aquelas que estavam em risco social. Se não tivessem conflito com a lei, o risco social, conflito com a lei, praticou um ato infracional, por exemplo, tá? Se ela não tem um conflito com a lei e não está numa situação de vulnerabilidade, não haveria a proteção da lei à época. Hoje nós não adotamos mais isso. Todas as crianças são sujeitos de direito e de garantias. Para a prova, leva só isso, tá tranquilo. Só leva que o ECA adota a teoria da proteção integral. Levou isso, para a prova tá mais do que suficiente para vocês, beleza? Volto para cá, leva a seguinte informação, tá errada, porque nós não temos essa proteção integral. Vamos evoluir? Questão 5. A respeito do Estatuto dos Direitos das Sucessões de Crianças e de Adolescentes e do Idoso, julgue o próximo item. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, adota a proteção da situação irregular? Claro que não. O ECA não adota mais a situação irregular. Hoje, nós adotamos a teoria da proteção. Olha o que o ECA adota. Teoria da proteção integral. É isso que o ECA vai adotar lá no seu artigo 1º, todas as crianças e adolescentes serão sujeitos de direito. Então, integral, porque todas, não precisa estar em conflito com a lei. Todas têm direitos e proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a regra, então está errada, tá? Que falava o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente adota a doutrina da situação irregular, cujos fundamentos são a situação de abandono e o desvio de conduta da criança e do adolescente. Claro que não, o ECA não adota isso. Essa é o conceito de situação irregular, mas o ECA não adota situação irregular. Nós adotamos proteção integral. Todas, independentemente da sua situação jurídica, terão proteção dos direitos da criança e do adolescente. Beleza? E para fechar, olha para cá. Amigão, preciso que você trabalhe agora, tá? Aqui é assim, a gente fala de teoria, faz questões, mas trago para você 3 informações. Eu quero que você faça um resuminho, básico, tá? Rapidinho. Pega o papel e caneta e antes de você ir para a próxima aula, me responda essas 3 coisas. Faça aí uma revisão ativa. Esse estudo ativo vai ser fundamental, porque quando você chegar ao final, lá próximo da prova, você não vai ficar lendo a lei. Você vai lá no seu caderninho de resumo que você construiu ao longo das aulas e você vai só olhando aquilo que você anotou. E a nossa primeira anotação é essa aí. Eu quero que você mesmo defina, tá? O que é proteção integral? Defina o que é criança, o que é adolescente e quais são os casos de aplicação excepcionais do ECA. Tá tudo na lei, tá tudo o que a gente trabalhou aqui nessa primeira aula do Jornada SEDF 2022. Nada diferente, tá tudo aí, beleza? Então, conseguimos fechar esse primeiro tópico. Vou terminar a nossa primeira aula, foi bem profunda, foi bem detalhada e a gente vai evoluir nas próximas aulas, tem mais coisas para vocês, beleza? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Já clica aí, já tem novo vídeo para você. Abraço e até mais.